gente. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Vamos lá então, né? Vamos começar. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Vamos começar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom. Olá, graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Que bom. Espero que sim. Vamos continuar, né, estudando a palavra do Senhor, nos fortalecendo, nos alimentando. Essa palavra poderosa, essa palavra que está nos conduzindo ao nosso destino, ao céu. Então, nós vamos aqui hoje comentar alguns pontos que geram muita dúvida, tanto em quem tem pouco tempo de crente, como quem tem 50, 60 anos de crente. E essas dúvidas, às vezes, não vão ser todas sanadas, né? Porque, na verdade, só o Senhor sabe todas as coisas, e tem coisas que não nos é permitido saber mesmo. Mas nós vamos ter um direcionamento. E a questão principal é essa, nós estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus hoje. Pode ser que Ele volte hoje, pode ser que Ele volte daqui 1000 anos, né? Mas a gente também pode morrer hoje. Então, de todo jeito, se a gente morrer, Jesus voltou para a gente. E será que a gente está preparado? A gente não deve falar assim, Jesus vai demorar a voltar, acho que não está voltando. Não, tem mais algumas coisas ainda para acontecer. Tudo bem, pode ser, mas a gente não sabe o dia nem a hora que a gente vai partir, né? Então, nós devemos estar preparados todos os dias, todos os segundos, que pode, se a gente acontece dá um neurisma, a gente morre e não dá tempo de nada. Então, a gente deve estar sempre preparado, sim. Não deve ficar olhando circunstâncias, sei não, vou ter que curtir muito a vida ainda. Mas quando eu ficar mais velho, eu me preparo. Não, isso é loucura. Aquele homem da Bíblia lá, que ele encheu os seus celeiros e ele ficou feliz ali. Nossa, come, farta minha alma, que você tem muito para curtir, os celeiros estão cheios. Aí a parábola diz que ele escutou uma voz, né, William, que falou com ele: louco, essa noite pediram tua alma. E a tua alma para onde vai? Isso aí vai ficar tudo aí. Então, o mais importante é nós estarmos preparados. Jesus vindo esse ano ou não, vindo daqui, sei lá quanto tempo, está vindo ou não, nós devemos estar preparados, sim. Porque essa vida que nós estamos aqui, ela não é eterna, ela é muito passageira. Passa muito rápido. Moisés fala que ela é como a brisa, né? Ela é como um ventinho, rapidinho passa. Então, nós devemos estar preparados. Então, nós vamos discorrer aqui sobre essas dúvidas também. Será que Deus vai nos poupar daquela tribulação que há de vir sobre toda a terra? Será que nós somos esses queridinhos de Jesus, que os filhinhos que não vai passar por tribulação, Ele vai nos levar antes, ou a gente vai passar
E se passar, glória a Deus, que o Espírito Santo nos ajude a morrer por amor a Ele, por aquilo que a gente acredita, que a gente vive, o nosso Senhor Jesus amado. Então nós vamos discorrer sobre isso. Se tiver mais algum conhecido seu aí que às vezes você acha que vai ter interesse, chame ele aí para a gente conversar junto. Que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo da palavra de Deus e que seu coração já se abra para aquilo que Deus vai falar com você, porque nós não estamos aqui apenas numa polêmicazinha, não, nós estamos querendo mais de Deus, que Ele nos revele os mistérios, que Ele nos revele aquilo que Ele tem para a sua igreja neste tempo precioso, o tempo de hoje, aleluias. E vamos começar então com uma oração. Oh, grande Deus, grande Pai, nós estamos aqui, ó Pai, neste tempo precioso que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui, ó Pai, estudando a Tua palavra, Senhor, essa palavra que é o mapa, que nos dirige ao nosso destino, essa palavra que nos alimenta, que Teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos encher, ó Pai, que nós não falamos nada de nós mesmos, mas que o Teu Espírito Santo fale aqui através de nós e que alcance vidas, que alcance esses corações, ó Pai, que alcance sanando, ó Pai, aquilo, ó Pai, que está pendente, ó Deus, da firmeza de coração e de mente, ó Pai, que possam, Senhor, vidas serem restauradas, serem entregues totalmente a Ti, ó Pai, porque para isso nós nascemos, ó Pai, porque tudo que fizermos é para que o Teu nome seja glorificado. Teu é o reino, Tu é a glória, Teu é o louvor para todos sempre, amém. Que esse trabalho aqui seja para edificação de vidas, ó Pai, que vidas, ó Pai, venham ser restauradas, ó Pai, edificadas, ó Pai, nesta hora, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai, nessas vidas, tenha liberdade para conduzir este estudo, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, ministramos, Senhor, uma paz que excede todo entendimento na vida de cada um que está nos ouvindo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar e pedir aos irmãos que compartilhem então essa live aí, pra gente ficar pedindo toda hora, né? Compartilhe nos grupos, tá bom? Quando você clicar em compartilhar, vai aparecer compartilhamento dos grupos. Aí, se você faz parte de alguns grupos, você compartilha lá, tá bom, meus queridos? Compartilhe também para os amigos, porque a palavra que nós vamos estar ministrando hoje é muito importante. É uma palavra de edificação para a igreja do Senhor. É uma palavra que eu tenho certeza que a maioria de nós temos muitas dúvidas, né? A gente tem muitas interrogações concernente ao final dos tempos. Então nós vamos aqui continuar onde nós paramos, né? A última vez a gente falou sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a carta das 7 igrejas, e a gente chegou a falar sobre 3 igrejas, né? Nós paramos aqui na igreja, Tiatira, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes. A igreja de Tiatira fala sobre uma mulher chamada Jezabel. Nós sabemos a história, né, da Jezabel, mas essa Jezabel não seria aquela lá da época do profeta Elias, né? Rei Acabe. Sim, do rei Acabe, do profeta Elias. Mas essa Jezabel, ela pode estar representando aqui o espírito daquela rainha, né? Intimidação, calar os profetas, calar a igreja. De prostituição. Então era uma mulher que estava usando os seus dons espirituais, né? E no caso aqui ela se dizia profetisa, né? Então estava usando o nome de Deus e profetizando, mas na verdade ela estava se prostituindo. Aqui fala prostituindo com homens, né? A gente pode entender essa prostituição espiritual também, que nos últimos dias a gente vê muito isso acontecer, né? Muitas pessoas, elas não querem se aprofundar no Evangelho, na traz palavra o profano de Deus, para dentro da igreja, né? Isso. Então, igrejas que preferem, ao invés de ter uma profundeza, uma profundidade com a palavra, igrejas que vão optar em ter mais um prazer espiritualmente, entre aspas falando, né? Que não preocupam tanto com a palavra. É o contrário da outra igreja lá, a igreja de Éfeso, né? Que era uma igreja que preocupava com a palavra, em defender o Evangelho, mas esqueceu daquele fervor.
E a gente vê o outro lado da moeda, igrejas que talvez preocupam mais com esse lado espiritual, né? Pessoas que preocupam, às vezes estão sempre atrás de profecias, pessoas que têm dons, né? Tem muita gente que gosta disso, gosta de ouvir pessoas que possuem dons. E às vezes não sente tanto prazer em ouvir a palavra de Deus. Quando é um estudo da palavra, as pessoas não valorizam. Mas quando você vai fazer um trabalho mais voltado para o trabalho espiritual, aonde vai ter revelações, aonde vai ter profecias, a maioria gosta mais. Que não está baseada na palavra de Deus, sim, né? São emoções. Isso, exatamente. Então essa igreja de Tiatira é uma igreja que estava com esse problema. É uma igreja que lá vai dizer: conheça as suas obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas que as primeiras. Ou seja, uma igreja que sempre aumentava, sempre ela fazia mais, né? Porém, tenho contra vocês o fato de ter uma mulher chamada Jezabel que se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas. A gente não sabe se aqui está falando se realmente é uma prostituição, né, sexual e tal. Mas tudo leva àquela prostituição realmente da idolatria, né? Da idolatria, de adorar outra coisa que não seja Deus. Não seja, né? Jesus. Por exemplo, a história de Salomão. Salomão, ele teve ali uma mulher que seduziu ele e levou ele, né, a se prostrar diante do Deus dela, né? Então esse aí foi um grande problema de Salomão. Então quando fala prostituição aqui, seria isso, é trocar Jesus por outra coisa. É um adultério espiritual, né? Você está deixando o evangelho genuíno, Jesus crucificado, arrependimento, para trazer um evangelho humanista. Sim. Ou um evangelho de prosperidade, ou que seja somente de cura. O principal evangelho, o evangelho, sim, que Jesus nos mandou pregar, é o evangelho genuíno de arrependimento, da cruz. Se esse evangelho é substituído por outro, é um adultério espiritual, é uma prostituição, é um espírito de intimidação que tenta enganar os que estão ali para ouvir a palavra de Deus e são seduzidos por outra, sim, coisa. Sim. Então é esse o interessante espírito. Que aqui fala também sobre que ela induzia eles a comer coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então Paulo também vai falar muito sobre isso, sobre coisas sacrificadas a ídolos, né? Que a gente deve tomar cuidado com isso. Por mais que a gente vive num mundo hoje de paganismo, né? Tem muito paganismo, muitas festas, muitos eventos consagrados a demônios. A gente deve ter essa cautela. A gente não deve, assim, viver uma vida sem preocupação em relação a isso. Porque se a gente começar a nos relacionar com coisas, né, deste mundo, isso pode ter, às vezes, para Deus, uma conotação de prostituição. Às vezes, algumas coisas que consagradas, né, a idolatria. A idolatria não é só imagem de escultura, mas é objetos. Aqui fala de objetos, né? A gente deve tomar cuidado com objetos, porque às vezes a gente pode estar se prostituindo com isso, com o uso daquele objeto. Até então, seu tempo, né? Sim. Seu tempo que... Por exemplo, eu quero abrir um parêntese aqui, que a gente vê hoje. O aparelho celular se tornou um objeto muito importante para a nossa vida hoje, certo? O aparelho celular, muito importante. A gente usa, né, para trabalho, agora a gente está usando até em relação à igreja. Mas a gente deve tomar cuidado se isso não vai se tornar um Deus na nossa vida, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não idolatrar esse aparelho. Porque se tudo que a gente fizer, a gente depender dele, se torna idolatria. Tem gente que não pega nem a Bíblia mais, né? Ela lê um versículo no aplicativo da Bíblia, mas não tem aquele prazer de estar ali na Bíblia, ali chorando, ali marcando, com a palavra de Deus impressa. E agora com esse aparelho, facilita ainda mais para os falsos profetas, né? Por quê? Porque hoje a acessibilidade a essas pessoas se tornou muito mais fácil. Então, toda hora quando você abre a internet, você abre o Facebook, você vê pessoas profetizando, né? E eles estão oferecendo lá para poder orar para você, para profetizar para você. Então, nós temos que tomar cuidado, queridos. Nunca vi tanto profeta como hoje. Nunca vi. Quando você olha para a Bíblia, você vê lá no Antigo Testamento um profeta, né? 2 profetas. Agora hoje, quando você liga a internet, liga o Facebook, você vai passando assim, ó, na linha de tempo e é um atrás do outro,
né? Self-service. Um atrás do self-service de profeta. O negócio virou brincadeira. Se não tomar cuidado toda hora. Vê que ninguém tá com a Bíblia. Eu tava falando as coisas que vem na cabeça. Grupos de WhatsApp de profetas, um profetizando pro outro, entendeu? Igrejas, eu já fui em igreja já, que é um profetizando pro outro. Gente, eu acredito no dom da profecia, sim, eu acredito. Mas tem que haver um pudor, tem que haver uma seriedade quando a gente olhar para isso. Porque nós vivemos num tempo de frieza espiritual, vivemos em um tempo em que a iniquidade está aumentando a cada dia, a falta de amor está aumentando a cada dia, mas a cada dia também está aumentando o número de profetas. Então, quando a gente vai falar sobre estudo de escatologia, estudo final dos tempos, a gente vai ver muita coisa falando sobre isso. Nós vamos falar sobre isso aqui, inclusive o primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro branco. A gente entende, a gente acredita, eu acredito que ali está falando, se referindo ao espírito do anticristo, né? O espírito de apostasia, o espírito de engano, que Jesus falou. Paulo fala muito sobre isso, cartas e cartas sobre isso. E é um sinal da vida de Jesus, né? A apostasia dentro da igreja. O que é a apostasia? É o desvio da fé. Exatamente, que vão enganar até os eleitos, né? Se possível até os eleitos. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Então essa mulher que Jezabel era mulher que ela intimidou, né? Ela queria intimidar o profeta de Deus, o profeta Elias. E hoje existe um espírito assim, né? Existe um espírito dentro de muitas igrejas onde às vezes o pastor ele se sente coagido, intimidado para não falar a verdade. Isso Exatamente. Você não pode pregar. Essa parte da Bíblia você não pode pregar. Isso. Então as pessoas, por exemplo, a gente vai pregar sobre o Apocalipse aqui hoje. A gente está falando sobre escatologia, sobre o final dos tempos. Muitas pessoas não concordam com isso. Não concordam. Entendeu? Agora, se eu ficasse aqui profetizando para vocês, falando eis que te digo, eu tenho certeza que ninguém reclamava. Tenho certeza. Agora a gente abre a Bíblia aqui, nós vamos ler a Bíblia, expor a Bíblia. As pessoas sentem medo, as pessoas acham que não é desnecessário, mas ficar profetizando aqui na tela do celular pode. Porque a profecia, tipo assim, ela é cômoda. Eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer isso, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, você vai ter vitória sobre seus inimigos e eu vou derrotar seus inimigos. Muito bom, Deus fala que vai fazer tudo. Mas a Bíblia, ela não fala assim, ela fala, você tem que entrar pelo caminho, você tem que negar a si mesmo, você tem que renunciar. Aí ela te dá uma responsabilidade. Aí eu já não quero. Você tem que entrar pelo caminho da santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Aí a pessoa não quer santificar. Então é muito mais cômodo você ir numa igreja que só tem uma profecia de bênção. Você não precisa de fazer nada. E você tem que fazer. A graça não nos permite ficar numa zona de conforto e você não fazer nada. Talvez alguém pode vir a falar assim, pastor, mas isso aí foi no passado, isso aí era para a igreja da época. Realmente, quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente pode entender que foi para a época, para as pessoas da época, né? E também é um livro que fala das coisas que vão acontecer no futuro. Nós lemos isso já aqui no primeiro capítulo, né? Que vai falar sobre o versículo 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Então, realmente, existiu a igreja de Tiatira, as outras igrejas existiram, literalmente. E realmente aconteceu isso. Tinha uma mulher lá, mas podemos trazer hoje para o sentido espiritual, né? Então, quando a gente faz essa leitura, a gente tem essa visão do livro do Apocalipse, você pode enxergar, assim, coisas que aconteceram. Por exemplo, olha o que fala aqui depois, aqui no versículo 21. Sobre essa mulher: dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Então veja bem, aqui Deus está falando para a igreja. Jesus manda a carta para a igreja, né, para o anjo da igreja.
E Deus vai tratar com o anjo, com o pastor, porque ele estava deixando aquela mulher que se dizia profetisa, ela está tomando frente. Talvez dava até ibope para a igreja, né? Talvez aquilo ali juntava muita gente, né? Aquilo chamava atenção, porque essas coisas chamam atenção. Revelações, profecias chamam atenção e aglomera muita gente. Aí o Senhor fala aqui, ó, dei tempo para ela para se arrepender. Se ela não se arrepender, eu vou colocar ela acamada, vai ficar de cama. E outra coisa, isso vai ser uma punição para ela, para ver se ela se arrepende. Mas para quem se adulterou com ela, eu vou trazer grande tribulação. Grande tribulação. Agora eu quero perguntar para você aqui. Quando Deus ele permite uma tribulação vir sobre o povo de Deus, sobre a igreja, é porque Deus não nos ama? Não, é porque ele nos ama. Deus corrige o seu filho que ama. Sim, ele está corrigindo. É uma forma dele tratar com o crente. Não tem correção. É uma forma dele tratar com a igreja. É uma forma dele arrancar as más obras. Olha que ele está falando aqui de obras. Viu? Aqui são crentes. Essa mulher Jezabel aqui era crente, mas começou às vezes a se desviar para outros caminhos, né? Deixou-se ser usada às vezes por Satanás ali. Mas como Deus tem um plano de salvação na vida daquelas pessoas, ele fala: eu vou colocar ela de cama para ver se ela se arrepende, e os outros que se prostituíram, eu vou trazer grande tribulação sobre a vida deles, para ver se eles se arrependem também das más obras dele. Então veja bem, Deus, Jesus nunca disse que a igreja não vai passar por tribulações. É o contrário, ele falou: no mundo passareis por aflições, tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. E Paulo vai falar que a tribulação vai produzir perseverança, né? Paciência, vai produzir esperança. Então Deus tem os seus meios de tratar com o seu povo, de tratar com a sua igreja. Para quê? Para nos purificar. Como ele sempre tratou com o povo de Israel, no seu povo, né? Quando eles voltavam para seus ídolos, abandonavam a adoração a ele, Deus permitia que os inimigos os saqueassem, os levassem como escravos, para então eles se arrependessem e voltassem para o Senhor. A outra igreja aqui, vamos lá, para a gente poder sair aqui da 7, igreja de Sardes, né? Essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. Capítulo 3, queridos. 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrepende-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andam comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim também vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Amém? Então, essa igreja aqui, ela estava achando que ela estava viva, mas ela estava morta espiritualmente. Isso também acontece muito hoje, né? Tem muita igreja que acha que está vivo, muitos crentes que pensam que está bem espiritualmente, mas na verdade não estou. Por isso é importante a gente sempre fazer uma análise sobre a nossa vida. Paulo fala sobre isso, né? Sobre a ceia. Ele fala assim: eis a razão porque há muitos fracos, doentes, muitos que estão dormindo, né, espiritualmente dentro da igreja. Estão tomando a ceia, estão ali em comunhão, mas na verdade não estão em comunhão. É só uma cerimônia rotineira. Se tornou uma rotina. Essas igrejas mortas, elas estão tão focadas nos seus eventos sociais, nas suas obras sociais. É importante sim fazer isso, mas isso não é só isso que é ser igreja. A igreja tem que manifestar o poder de Deus, a glória de Deus. Essa é uma igreja viva, não é um ajuntamento de pessoas para um chá de mulheres, todo mundo
numa sociedade. Às vezes a igreja tem um nome importante. Essa aqui, ó, tá falando, eu conheço as tuas obras, você tem nome de que vive. Na cidade as pessoas podem até ver que essa igreja vive, ela tem um funcionamento beneficente, mas ela não tem o poder de Deus dentro dela, o poder de Deus, a graça de Deus fluindo, onde há vidas sendo transformadas. O evangelho é transformador. O evangelho, ele pega o pobre miserável e o faz assentar com os príncipes do seu povo, mas é nas áreas espirituais. Ele purifica, ele pega a prostituta e a faz uma mãe de família, o cachaceiro e o faz um obreiro aprovado. O evangelho de Deus é transformador, é poder. O que eu achei interessante aqui é quando aqui tem uma ordem de Deus, né, para a igreja vigiar, porque senão virei como ladrão e vocês de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então aqui a gente até lembra a grande tribulação? Não, do arrebatamento, né? Que fala que ele virá como ladrão. Sim, numa hora que ninguém estiver esperando, isso, né? Daí veio a ideia de que nós vamos ser arrebatados de forma invisível, né? Nós vamos ser levados de forma invisível. Só a gente vai ver o Senhor vindo. Isso só quem estiver preparado vai ouvir o soar da trombeta. Isso. Então ele está falando aqui. Mas o vir como ladrão, quando a Bíblia fala, porque ele vai vir de repente. E não vai avisar a hora que ele vai vir, né? Mas a gente não encontra na Bíblia falando que ele vai vir invisível, né? A gente não acha algum lugar da Bíblia falando. Fala que todo olho verá. Fala que todo olho verá. Agora fala assim, ele virá como ladrão. Por que como ladrão? Porque ele vai vir de repente. E ninguém se programa para receber um ladrão. É o que ele está falando assim, ele vai vir como ladrão para quem? Para quem não está preparado. Presta atenção o que ele está falando aqui, ó. Ele virá como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei. Está vindo contra a pessoa, contra a igreja. Então, para quem não está preparado, para a vinda do Senhor, ele vai vir como ladrão de repente. Mas para quem está preparado para a vinda do Senhor, ele não vai vir como ladrão. Porque a pessoa já está esperando ele. Tá entendendo o termo? Quando usa esse termo aí, ele virá como ladrão, não é porque ele vai vir invisível e vai desaparecer a igreja de forma invisível, mas é porque ele virá de repente. É isso que a gente vê aqui. Então ele fala, vigiem, fique vigilante aí, fique em oração, olha lá, ó. Se você não vigiar, virei como ladrão. Então tá falando para a igreja, vigia, igreja, fica vigilante, com os olhos para o céu, o tempo inteiro, para que ele não venha como ladrão, né? E pega a gente de surpresa. Então é esse o recado que essa igreja aqui vai passar pra gente. Vamos para a igreja de Filadélfia? Essa é a igreja que nós queremos ser, né? Essa é a igreja maravilhosa, Deus Filadélfia. Deus não condenou, né? Ela em nada, só aprovou, né? E escreve ao anjo, ou pastor da igreja que está em Filadélfia. Essa igreja é conhecida como a igreja missionária. Essas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aleluia. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a seus pés e saibam que eu te amo. Jesus falou para essa igreja, eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Opa. Da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra, ô glória. Esse versículo aqui é maravilhoso. Esse versículo aí, te guardarei da hora da tentação ou da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Aleluia. E ele ainda fala, eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Sim. Amém. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, é o nome de Jerusalém, qual desce do céu no meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja aqui está falando, olha, esse pedacinho. Tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Tem igreja aqui na cidade, ou sei lá, no lugar, ela, tipo assim, ela não tem pouca expressão,
ela não tem força nenhuma, assim, perante os homens, né? Nem política, nada. Mas mesmo assim, ela não nega o nome de Jesus, ela não se vende, ela não se alia para ganhar um certo status, um certo poder, para ter força. Essa é a igreja que Jesus elogia, que mesmo você tendo pouca força, você não negou meu nome, você guardou a minha palavra, você não se vendeu, não se aliou. E eu te amo e eu vou te guardar na hora da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Glória a Deus. Amém, queridos? Então veja bem, eu estou aqui até brincando com o André aqui, porque este versículo é o versículo... É a nossa base, né? Para falar que a igreja não vai passar na grande tribulação, né? Porque Jesus está falando como você guardou a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Então esse é um versículo que a gente se apega, né? Mas sim, tem outros versículos também muito mais base, né? Que fala que a igreja vai passar por esse período difícil, sim. Então a gente vai agora mesmo passar sobre esses versículos. sim. Então olha só, olha a promessa, né, de Deus para essa igreja. Falou que ia guardar essa igreja, né, da aprovação que vinha sobre o mundo. Então veja bem, a gente pode enxergar aqui, a gente pode enxergar aqui, como eu falei, no sentido literal, realmente aquela igreja, Deus deve ter guardado ela de alguma forma, né? Realmente. Com alguma tentação, alguma provação, alguma tribulação que ia vir. Porque a tribulação... Essas igrejas existiram mesmo, gente. E deixa eu falar outra coisa. Alguém sempre pergunta pra gente, a igreja vai passar por tribulação, pela tribulação? A igreja sempre passou por tribulação. Ela é conduzida por esse caminho sempre de tribulação. Passou. Veja que aqui está falando uma carta literal para a igreja, né? Falando aí sobre... Aí tem a sinagoga de Satanás aí perto de vocês e tal, mas eu vou guardar vocês. Então ali não está falando da grande tribulação, ali está falando literalmente, no contexto histórico, está falando para a igreja realmente, devido à obediência de vocês, à fidelidade, né? Vocês estão fazendo tudo certinho, eu vou guardar vocês, eu vou livrar vocês. Porque para outra igreja que é para a igreja de Esmirna, Deus falou, né? Vão prender 10 de vocês, vão prender um bocado de vocês aí. Um bocado de vocês vão ser presos, vão passar por uma grande tribulação. Falou para essa igreja que eles iam passar por 10 dias, que o diabo ia prender um bocado de gente lá. Né? Então, isso aconteceu. Aconteceu. E para essa igreja ele já não falou nada disso. Agora esse termo aí, ó, eu guardarei do dia da provação, né, ou tentação que virá sobre o mundo. Esse termo guardarei ou guardar é o mesmo que Jesus usou lá, ó, na oração sacerdotal em João capítulo 17, aqui no versículo 12, que é quando eu estava com eles, Jesus falando com o Pai sobre os discípulos, né, sobre a igreja, sobre os discípulos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então esse guardar, amados, esse guardar não significa que nós não vamos passar por grandes tribulações. Repito, a igreja sempre passou por tribulação. Até porque já tem países que os crentes já vivem numa grande tribulação, isso. Sendo mortos. Agora todos guardar, os dias. por exemplo, a Bíblia fala aqui, ó, a Bíblia vai falar no capítulo 12 de Apocalipse, depois nós vamos chegar lá, sobre a perseguição do dragão, né, o dragão atrás da mulher que estava grávida. E diz lá que aquela mulher recebeu um par de asas, né? E ela fugiu para o deserto. Então aquilo fala de livramento. Por exemplo, vamos falar aí, lembra lá quando Jesus falou com Pedro assim, Satanás pediu para peneirar a sua vida essa noite, mas Jesus falou, mas eu não permiti, eu guardei a sua fé. Guardei a sua fé. Então aí na oração sacerdotal Jesus falou assim, eu guardei todos, exceto o filho da perdição, ou seja, Judas ele não guardou. Satanás queria tentar Pedro igual tentou Judas. Só que Pedro, Jesus guardou Pedro, não deixou. E Judas, Jesus não guardou. Ele mesmo falou, eu não guardei Judas, eu não guardei o filho da perdição. Então esse guardar é o quê? É não permitir que o diabo ultrapasse a linha que Deus determinou. A gente sabe disso.
Jesus, ele já venceu Satanás. Jesus destruiu Satanás. E hoje, o diabo, ele só pode operar aonde ele tem permissão por Deus, a permissão por Jesus. Lembra que quando ele queria tentar Jó, Deus permitiu, falou, mas você não toca na vida de Jó. Pode tirar tudo. Então Jó estava guardado, matou os filhos de Jó, matou a criação de Jó, mas Jó estava guardado. Por quê? Deus não tinha liberado, não tinha dado essa liberação para ele. Até aqui. Então, isso é quando fala guardarei, é nesse sentido. Não é que Deus vai esconder a gente, vai tirar a gente. Então, amados, eu sei que existe muitas pessoas que ficam com medo da grande tribulação, mas a igreja sempre passou por tribulações. Então a gente vê aqui, por exemplo, na igreja de Tiatira falando, né? Na igreja de Tiatira, isso mesmo, falando sobre a Jezabel, falando, ó, se não se arrependerem, eu vou trazer grande tribulação sobre eles. A outra fala, eu vou livrá-los, eu vou guardar vocês do dia da tentação. Para a outra falou, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, né? Para a outra vai ter uma tribulação. Então, o que acontece? Deus sabe quem ele vai permitir tribulação. Se Deus, ele quiser que nós passemos pela grande tribulação, nós vamos ter que passar. Se ele não quiser, nós não vamos passar. A gente não tem que tentar prever o que Deus vai fazer. A gente não tem que cravar aqui uma verdade e falar, é assim, vai acontecer assim. Não adianta. Porque para uma igreja, ele falou, vou mandar a grande tribulação. Para outra, ele mandou 10 dias de tribulação. Para outra, ele falou, eu vou guardar vocês não vão passar. Nós, como igreja no Brasil, nós, na verdade, não temos grandes tribulações, assim, sim, né? Sim. Na igreja vive Mas tem outras nações que passam. Sim, lá nos países muçulmanos, ser crente lá é sentença de morte. Mata seus filhos na sua frente e depois te mata. Sim. Então, eles já vivem numa grande tribulação. Você quer ver um povo que sofreu muito e passou por grande tribulação? Foi na época do nazismo, né? Do Holocausto. Quantos judeus não foram mortos, né? Por Adolf Hitler? Não é mesmo? Então aquilo foi uma grande tribulação. Olha as guerras que teve, a guerra mundial. Os crentes daquela época pensavam assim, nós estamos no meio da grande tribulação, né? Estamos vivendo agora. Eles deixaram de ser crentes, deixaram de servir a Deus. Perseguição de Roma, né? Sobre a igreja, matando os crentes, né? Assim, jogando ele para os Santa Inquisição, mulheres eram despedaçadas, queimadas vivas como Santa bruxas. Inquisição, exatamente. Então a igreja sempre passou por tribulações. O povo de Deus sempre passou. O povo de Israel, meu Deus do céu, é um povo antigo, é uma nação antiga, né? É a nação, é o bichinho de Jacó, né? É o queridinho de Deus, de Jesus, é a nação escolhida. Sim, nós tentaram somos exterminar, enxergados. tentaram tirar esse povo do planeta Terra, mas não conseguiram. Quanto mais perseguia esse povo, quanto mais matava judeu, israelita, mais eles cresciam. E a igreja cresce na tribulação. Sim, né? sim. A gente vê nos lugares que a igreja é perseguida, como que tem conversão. E quando a igreja fica numa zona de conforto, tudo muito tranquilo, a igreja se relaxa, nem ora mais. Então, o que eu queria deixar aqui para a gente poder caminhar, que esse eu guardarei da hora da aprovação, aqui está falando literalmente para a igreja na época, né? Sim. Vamos pensar 2000 anos atrás, está falando realmente para aquela igreja lá, eu vou livrar vocês. Mas podemos trazer também para o sentido espiritual hoje, que Deus vai nos guardar da tribulação. Vamos pensar então, Deus vai nos guardar, mas o que seria esse guardar? O que seria esse guardar? Na tribulação, guardar dentro da tribulação. Não quer dizer que a gente vai estar fora, né? A gente vai estar ali no meio ali, sendo preservado, sendo guardada a nossa fé. Exatamente. O Senhor às vezes não, né? Tipo assim, muitas das vezes, né? Ele permite a tempestade, mas Ele te guarda lá na tempestade. Deixa eu te perguntar um negócio. A vida inteira a gente acreditou que a gente não iria passar pela grande tribulação, a gente iria ser arrebatado antes, né? Mas agora que a gente começou a estudar a Bíblia mesmo, a ler referências bíblicas, fala a verdade. Você encontrou versículos que vai nos embasar, vai fundamentar que Deus vai isentar a gente disso aí, literalmente, vai tirar a gente, sendo que na história, há 2000 anos, a igreja sempre sofreu, tem 2000 anos. Filho de Deus. Sim, 2000 anos. Olha pra você ver, teve época que os crentes realmente eram crentes de verdade, esses aí mereciam não passar por tribulação. É, sim. Se for olhar, agora hoje nós estamos vivendo uma época de crentes relaxados, crentes frios espiritualmente. E nós vamos até falar sobre a igreja agora de Laodiceia. A igreja de Laodiceia,
que representa a igreja de hoje. Representa, quer ver? Vamos lá, ó. Carta da igreja de Laodiceia. Essas coisas diz o Amém, a fiel testemunha e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheça as suas obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim como você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, para cobrir a vergonha da sua nudez, para que fique evidente a sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Essa igreja aqui era um paradoxo, né? Ela estava achando que ela estava rica, ela estava pobre. Vamos imaginar que essa igreja de Laodiceia seria a última igreja. A igreja do final dos tempos. É uma igreja rica, abastada, uma igreja que tem ouro, que tem prata, mas está o quê? Sem as vestes. As vestes representam o quê? Ela diz, eu não tenho falta de nada. É uma igreja que recurso. não se preocupa com santidade, porque ela está sem vestes, né? Outra coisa, uma igreja cega espiritualmente, não tem visão de Deus. E quem não tem visão de Deus não tem temor. Quando você vê a glória de Deus, você tem temor no coração, né? Joia falou assim, eu conheci Deus só de ouvir falar. Agora eu posso ver. Aí na tribulação ele viu a Deus. Isso, na tribulação ele viu, exatamente. Então, queridos, é uma igreja do final dos tempos, rica, tem estrutura, uma igreja que chama atenção fisicamente, porém espiritualmente era pobre, cega, nu e sem a graça de Deus. Miserável, pobre espiritualmente. Ele falou, então agora vocês vão ter que comprar, vão ter que agora pagar o preço, para comprar o ouro puro, refinado, vão ter que pagar o preço. Tá? Quando fala aqui de ouro refinado pelo fogo, o que é o fogo? Provação. Não, fala de novo. Provação. Tá, provação. Então quer dizer que a igreja não pode passar provação, não, amados? A igreja não pode passar tribulação, não? Será que a tribulação faz mal ou bem pra gente? Nos purifica. Reflete um pouco aí. Ai, que absurdo, a igreja não pode passar pela grande tribulação. Por quê? Qual a diferença nossa para os outros? Os crentes de outros países, né, que estão Qual a diferença nossa para os africanos que estão lá morrendo de fome, morrendo de pestes, doença, perseguição, estão matando eles lá na Índia, lá na Coreia, lá no país dos árabes, com os muçulmanos? Qual que é a diferença? Tá entendendo? Então aqui diz aqui, ó, eu repreendo e disciplino aquele que amo. Se nós fomos chamados por Deus, Ele nos escolheu, nos elegeu para a salvação, Ele vai nos purificar sim. E a forma que Deus usa para nos purificar é a tribulação, é a provação. E é melhor você ser corrigido agora, passar a tribulação agora e ser salvo, ter a vida eterna, do que Deus te deixar, não vou mexer com ele não, mas deixa o cara dele ter guardado. Sim, ele vai queimar no inferno o resto por toda a eternidade. Não, é melhor a gente passar agora a tribulação e ser salvo. Sim, então olha, ainda ele fala aqui, ó. Portanto, seja zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Que é isso aqui? Isso aqui é muito sério. Ele está dizendo assim, vocês estão preocupados mais com a riqueza de vocês, com o dinheiro de vocês, com o sucesso de vocês, esqueceram de mim. É uma igreja que não tem um relacionamento. Muita igreja hoje não precisa de Jesus, de Espírito Santo. Ela tem tudo lá dentro. Ela tem um luxo, tem bandas poderosas lá que fazem um show com fumaça, com muita luz. Para que Jesus? Para que Espírito Santo ali? Eles conseguem se virar sozinhos, fazer uma atração poderosa e ali que atrai quem não é crente. As pessoas até que não é crente acham, nossa, que legal essa igreja, vou para lá. Crente antigamente era tão assim ridicularizado, né? Hoje é tão chique ser crente nessas igrejas modernas. Não quer dizer que elas estão condenadas, gente, não entenda isso, né? A gente não está condenando nenhuma igreja, mas a gente sabe que tem igreja realmente que tem de tudo lá dentro, menos a presença do Espírito Santo, menos a ação do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo te leva à transformação, ao arrependimento. Outra coisa, assim, que é uma preocupação realmente nossa, da sociedade, o relacionamento um com o outro, né?
Tem muitas igrejas hoje que realmente preocupam com isso. Um bom relacionamento com os membros da igreja, com as pessoas. Eles investem nisso aí. Mas essa carta aqui está falando de um relacionamento com Deus. Não adianta a gente querer agora preocupar em ter um bom relacionamento com os irmãos, ter um clima agradável, uma comunidade. Somos uma comunidade perfeita. Aqui nós valorizamos a sua família. Aqui nós tratamos bem a sua família. Não confrontamos seu pecado. Aqui é tudo bacana demais. Aqui é, nosso Deus, aqui é top. Quem faz parte dessa igreja aqui, realmente vai provar do nosso amor. Mas essa última igreja é uma igreja que tinha realmente dinheiro, tinha condições, mas estava faltando para ela um relacionamento com o dono da igreja, com o dono da obra, que é Jesus. Ele está falando: eis que eu estou à porta, estou batendo para ver se alguém vai abrir para que eu possa entrar. Isso é muito triste. É uma igreja onde tem multidões, uma igreja onde tem tudo, que a gente possa imaginar de estrutura, mas Deus, Ele está do lado de fora, Jesus está do lado de fora dessa igreja. Muitas dessas igrejas, elas nunca nem falaram, ou se fala muito pouco, sobre a volta de Jesus. Fala assim: você vai ser o melhor na sua empresa, na sua faculdade, Deus vai te honrar, Sim. Deus vai te exaltar. Preocupam mais com o convívio social. Com o conforto, com o ego humano, te inflar, você é o melhor, porque Deus te escolheu para vencer. Mas muitas dessas pessoas, elas nunca ouviram nem falar: gente, Jesus vai voltar, essa vida aqui vai passar rapidinho, se prepare, lava suas vestes no sangue do Cordeiro, resolva o que você tem que resolver agora no meio do caminho. Se você tem pendência com alguém, alguma encrenca com alguém, resolve, porque quando Jesus voltar, hoje Ele é o nosso advogado, mas no dia Ele vai vir como juiz, aí não vai ter mais tempo, você não, agora eu vou perdoar Ele, não, agora não tem tempo mais não. Interessante aqui que essa carta aqui, ela realmente dá pra gente entender que ela representa a igreja dos últimos dias, que no início vai falar aqui essas coisas, diz o amém. O nome de Jesus aqui é o amém. Interessante, né? O que é amém? Assim seja, é o fechamento de todas as coisas. Então a gente vê, igual a gente falou outra vez, o que é a carta, o livro do Apocalipse, ele vai falar pra gente, fala do relacionamento de Jesus com a igreja. Ele caminha nos 7 castiçais de ouro. Desses 2000 anos, amados irmãos, escute isso, 2000 anos, Jesus está cuidando da igreja. Como que Ele cuida? Ele cuida derramando o seu amor, derramando o Espírito Santo, mas disciplinando e corrigindo também, podando. Ele é o agricultor, é aquele que cuida, que vai tirar ali as pragas. Levanta uma pessoa ali para te perseguir, mas é Ele que está levantando para você ser refinado, ser humilde. Sim. Mas aí aqui está dizendo o quê? Está dizendo que estou a ponto de vomitá-la da minha boca, porque está dizendo, chegou no limite, chegou no ponto final. Quando a igreja chegar, está dizendo assim, quando a igreja chegar nesse ponto dela ficar rica, antigamente ela falava assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Hoje, do Senhor. Hoje tem prata e tem ouro. Mas cadê os sinais do Evangelho? Cadê o poder? Cadê os milagres? Cadê o arrependimento? Cadê a salvação? Cadê os batismos com o Espírito Santo? Cadê? Tem igreja, acho que nem fala batismo. Aí a igreja hoje ela está preocupada para poder aglomerar pessoas. Ela precisa hoje usar o quê? Usar recursos humanos, estrutura humana. Não que isso não seja importante, também, mas não substitui. Nada não substitui, porque aqui está dizendo que quando a igreja chegar nesse ponto dela confiar no que ela tem, e não se relacionar mais com Deus, ela não preocupar com santidade, não preocupar com graça, renúncia, não preocupar com a visão da glória de Deus, mas ela confiar no que ela tem. Quando chegar nesse ponto, já chegou a hora, está no ponto de Deus vomitar da boca dele. O que é? Isso é muito sério. O que é a igreja ser morna? A igreja fria, ela sabe que não, a gente está fria, a gente precisa de buscar. Mas a igreja morna acha que é quente, né? E ela não é. É aquela igreja assim, ela não aproveita nem o mundo direito, né? Porque ela está ali dentro da igreja, ela não aproveita o mundo direito, mas também não se entrega totalmente para Deus. Ela é meio termo. E o Senhor não aceita metade, Ele te quer por inteiro. Se você está frio, busca o fogo. Ela tem convicção que ela está fria, ela precisa do fogo. Mas a morna acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo, ela não aproveita nem o mundo direito com seus prazeres, mas também não se enche do fogo do Espírito Santo, que é isso que nos move, que nos transforma, que nos queima. Para ela está tudo bem. E essa igreja o Senhor vai vomitar da sua boca, porque é uma igreja que acha que não precisa nem de arrependimento. Então vamos lá, nós finalizamos aqui as 7 igrejas.
E a visão que eu quero passar para vocês, geral, é que a gente aprendeu aqui lendo, né, o livro do Apocalipse e outras cartas também, lendo o Evangelho, é que nesses 2000 anos, olha o tempo que Deus deu para a igreja. Toda hora você vê nas cartas, eu vou dar um tempo para você se arrepender. Arrepende-te. Né? Tá perdido não, arrepende-te. Porque por mais que Deus, Ele é soberano e Ele está na frente da obra, nada acontece sem que Ele faça ou Ele permita, Deus Ele vai dar para a gente também algumas responsabilidades. E nós vamos prestar conta dessas responsabilidades. Ele né? dá aquele talento. Sim. Agora, o que a gente tem que pôr na nossa cabecinha também, viu? A gente tem que pôr na nossa cabecinha que Deus quer ver perseverança da nossa parte. Nós temos que perseverar. Perseverar até o fim, será salvo. Ainda está no meio, não. Sim, tem que haver. João, ele falou no início do livro do Apocalipse, ele fala assim: aos meus irmãos, companheiros, né, na tribulação, no reino e na perseverança. E isso faz parte da vida cristã. Viu? Provações, tribulações fazem parte, porque é por esse meio que Deus ele nos purifica e Ele nos faz crescer, amadurecer. Quer ver? Nós vamos deixar aqui para vocês algumas referências aqui, ó. Paulo falando aos Tessalonicenses sobre essa questão de tribulações, falando para a igreja daquela época lá, há 2000 anos atrás. 2 Tessalonicenses, do capítulo 1, a partir do versículo 3. Olha só, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus. Então, peraí, vamos parar aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo, ele manda a carta aos Tessalonicenses porque aquela igreja era uma igreja muito perseguida, certo? Era uma igreja que estava passando por tribulações. Como eu disse, a igreja sempre passou por tribulação. Se alguém me perguntar assim, a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu respondo, ela já passa. Agora, a igreja verdadeira, sim, ela é perseguida. Agora, outra coisa é o momento em que o anticristo vai governar o mundo. Isso aí nós vamos conversar depois. Mas a igreja vai passar por grande tribulação, sempre passou, nós já estamos na tribulação. Então Paulo está dizendo para eles assim, por quê? Porque na primeira carta aos Tessalonicenses, a essa igreja, Paulo falou sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento. Não falou? Ele fala lá, e com alarido, com a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com as nuvens e subiremos até os ares e encontraremos com Ele. Então, ou seja, quando Paulo escreveu aquela primeira carta aos Tessalonicenses, eles ficaram todo mundo assim, meu Deus do céu, arrebatamento, que maravilha, Jesus está voltando, Ele vai nos arrebatar. E ele ainda tinha certeza que Jesus ia voltar naquela época, nós, os que estivermos vivos. E eles tinham essa mentalidade, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Eles tinham essa mentalidade. Só que de repente eles começam a passar por tribulações. E o que eles começaram a pensar? Jesus voltou e nós ficamos. Ficou todo mundo preocupado, aquela preocupação, e Paulo ficou sabendo, ó, os irmãos lá de Tessalônica, os irmãos de lá estão preocupados, tá todo mundo com medo, estão achando que Jesus já veio e arrebatou a igreja, e eles ficaram para trás. Aí Paulo escreve essa segunda carta para poder trazer um conforto ao coração deles. E olha o que Paulo está dizendo aqui, olha. Observa uma coisa, a fé de vocês está aumentando, o amor está aumentando e a perseverança também de vocês estão aumentando nas perseguições e nas tribulações. Ou seja, essa tribulação que vocês estão passando está sendo bom para vocês, porque está aumentando a fé de vocês, está aumentando o amor de vocês e vocês estão perseverando mais. Aí ele fala, e outra coisa, está evidente, e isso é um sinal evidente do juízo, do justo juízo de Deus sobre a igreja.
Desde quando a igreja surgiu, queridos, que ela foi justificada por Jesus, o juízo de Deus passa pela casa de Deus. O juízo passa pela igreja. Pedro fala isso também na sua carta, que o juízo vai começar pela casa de Deus. Lembra Ananias? O que aconteceu com Ananias e Safira? O juiz executou eles ali dentro da igreja. Executou eles, que estavam usando de engano. Na hora que eles estavam levando até uma oferta, né? Deus, que Deus injusto, trazendo oferta, só matou eles trazendo oferta. Então veja bem, eles estavam justificados, mas tinha aqueles que estavam usando de engano. Eles estavam enganando. Então o juízo, irmãos, amados irmãos, o juízo já tem 2000 anos que Jesus já está derramando o seu juízo sobre a terra. Mas nesses 2000 anos, ele está derramando sobre a igreja primeiro. O primeiro juízo é sobre a igreja. Esse juízo é para quê? É o fogo do juízo, é para purificar a igreja. E o juízo... Não é para condenar. O juízo sobre a igreja não é para condenar, é para purificar. E traz temor, né? E traz temor. Então ele fala assim, ó, esse justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus. O que ele está dizendo? Já que vocês são crentes de verdade, pensa comigo, se nós somos crentes de verdade, a ponto da gente não ter medo da morte, aleluia, não temos medo, eu amo Jesus de verdade, eu sou dele, eu não tenho medo da morte, mesmo, aí o fogo da provação ele vai vir para nos provar, queridos. Aí uma provaçãozinha desse tamanhozinho, você quer largar tudo. Aí você olha hoje pessoas, eu tô passando luta, vou sair porque tô tendo problema no meu casamento, eu vou largar Jesus, eu desanimei. Uma provaçãozinha desse tamanhozinho já está esfriando a fé de muita gente. Então ele está falando aqui, ó, para vocês serem considerados dignos do reino de Deus, porque olha só, quando a graça nos alcançou, a gente não era digno, não é? Nós não somos dignos ainda da graça de Deus, né? não somos. Mas quando vem o batismo com fogo, o batismo com fogo é para nos transformar em dignos. Sim. Porque o batismo com fogo, ele queima o seu eu, o seu ego, e fica só o novo homem, o novo nascimento, a nova pessoa que nasceu em Cristo. Aleluia. Então o batismo com fogo, ele vem destruindo toda a obra da carne, as obras do mal, da carnalidade, do nosso orgulho, da nossa soberba, e queima e destrói tudo com uma palha, e fica então só o ouro. Lembra da igreja lá de Laodiceia? Compre o ouro refinado, porque o ouro suporta fogo. Quanto mais fogo vem, quando vem o batismo com fogo sobre o ouro fica mais bonito, mais puro, mais valioso. Verdade. Paulo diz, eu sinto prazer, alegria nas tribulações. Aleluia. Não, como assim? Esse evangelho é louco. A palavra da cruz é isso, loucura. A loucura do evangelho, loucura, né? Da cruz. Eu sinto prazer, regozijo nas tribulações quando sou injuriado. Sim. Esse é o evangelho verdadeiro. Então, olha, a tribulação foi sempre um meio que Deus usou para trazer o justo juízo de Deus sobre a igreja. Mas não é um juízo para condenar o crente, é para purificar ele, aperfeiçoar e transformar ele em pessoa, em uma igreja digna de Deus. Exatamente. Nós não vamos entrar no céu de qualquer jeito, não. Carne não é, a obra da salvação, céu, isso. Não. Olha, antes de Deus nos levar para as mansões celestiais, que é um lugar perfeito, ele vai nos purificar aqui antes. Sim, tanto que nós vamos mesmo, Senhor, o nosso corpo vai ser transformado nos ares. Aleluia. Por quê? Porque não vai entrar carne ou sangue Glória no céu. Não entra, não entra pecado, não entra carne, não entra sangue. Vai entrar pessoas regeneradas, transformadas, justificadas e glorificadas. E agora eu ponho mais um, dignificadas por Deus. Aleluia. O céu é muito precioso, você querer entrar de qualquer jeito, não tem como. Aleluia. Agora, queridos, Senhor, eu quero continuar lendo aqui. Deixa eu ver aqui, quem está gostando dessa palavra aí? Glória a Deus, aleluia. A palavra de quem está acompanhando a gente aí está gostando. A palavra do Senhor fala aqui também em Naum, os atributos de Deus, né? Naum, a partir do versículo 2, o Senhor é Deus ciumento e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação contra os seus adversários. Toma vingança e reserva ira para os seus inimigos. Então a ira de Deus não é para nós, a ira de Deus é para os inimigos. Para nós é uma tribulação para nos purificar. E quando ele fala aqui que o Senhor é um Deus ciumento, ele tem ciúme de nós, sim. Ele não quer nos dividir com o mundo, com ninguém, ele nos quer por inteiro. Ele é um Deus ciumento e zeloso. Ele cuida da sua igreja, daquela que foi lavada e comprada pelo sangue precioso de Jesus. Deus é um Deus ciumento. Está aqui em Naum, capítulo 1, versículo 2. Você pode também olhar na sua casa e marcar. Ele não vai dividir
dividir a sua igreja mesmo com o mundo. A igreja não pode ser contaminada com o mundo. A verdadeira igreja não. E ainda fala assim que o Senhor é demorado para irar, ele é tardio para irar. Sim. Ele tem grande poder, não tem por inocente o culpado. O culpado não tem por inocente. O Senhor sabe quando você é culpado e não tem o culpado por inocente. E o Senhor, ele tem um caminho na tempestade. Sim. Então, às vezes, o caminho do Senhor é na tempestade, sim. Quem mandou os discípulos entrar no barquinho para atravessar a tempestade? Você acha que Jesus... Fé dele. Isso por 2 vezes, né, que aconteceu. 2 vezes, e eles ainda vacilaram. A outra vez Jesus foi caminhando ainda, apareceu como fantasma para eles. Olha só, irmãos, por que Jesus ele faz isso com a gente? É para treinar a gente, para nos preparar, nos capacitar. Nós vamos colocar uns leões para nós matar, igual Davi, um gigante, uns ursos. Sim. Nós não estamos aqui querendo colocar medo no coração de vocês. A câmera está cortando a Andréia. José Ferreira. Não, tá bacana aqui. Olha só, queridos. Então vamos continuando aqui, olha. Veja que Paulo, então, ele manda essa segunda carta aos Tessalonicenses. Eu estou falando sobre o final dos tempos, tá? Olha só, que você vai ver que interessante. E manda essa carta por quê? Porque aquela igreja estava pensando assim: Jesus veio, arrebatou e nós ficamos para trás. E estão passando a grande tribulação. Né? Porque naquela época realmente tinha perseguição. Sim. Né? Tinha muita perseguição. Julgado pelo leão. Eles viviam em colônias, escondidos, né? Em lugares bem assim, ermos, bem escondidos. Então, Paulo está falando com eles assim: essa tribulação que vocês estão passando não é porque Jesus já veio e arrebatou a igreja, não. Essa tribulação, ela faz parte da igreja. Isso é o meio que Deus usa. Só que o que eu achei interessante é que essa tribulação não é Deus que manda sobre a igreja. Essa tribulação, ela é feita por outras pessoas, né? Ela vem dos ímpios. Deus Olha usa, que interessante. Né? Até os governantes para nos oprimir. Sim, por exemplo, quando Deus colocou o povo de Israel em grande tribulação no Egito. Faraó, Deus usou Faraó, Deus usou vários homens ímpios para poder trazer tribulação para o seu povo. Para quê? Para moldar o povo de Deus, para tratar, para tirar o orgulho do coração deles. Tirar a casca dura. Né? Deus chamou Nabucodonosor de servo dele, meu servo Nabucodonosor. Entendeu? Ciro. Então Deus, ele sempre fez o povo cativo. Ele usa. Então olha o que Paulo está dizendo aqui, ó, para a igreja: pois é de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Sim. Olha só, ele está falando assim, ó: vocês estão passando por tribulação, né? Quem está trazendo tribulação para vocês são pessoas. Sim. Tem pessoas perseguindo vocês, trazendo tribulação, né? E Deus permite isso. É Deus que ele, através... Paulo fala sobre os vasos de desonra, né? Vasos de desonra. São pessoas que Deus, ele escolheu e chamou para ser perseguidor da igreja. Sim, precisa dessas pessoas. Né? Por exemplo, Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Saulo trazia perseguição, tribulação para a igreja. Saulo, quantas pessoas ele não matou? Mulheres, crianças. Saulo matou, queridos. Ele era um perseguidor da igreja. Ele trazia tribulação para a igreja, né? Mas aí Jesus falou com ele: agora você vai ser perseguido. Você vai sentir na pele, vai sentir o gostinho da tribulação pelo também. Meu nome, você vai ver que é bom. Então Deus usa vasos de desonra para trazer tribulação sobre a igreja. Olha só. Então olha o que Paulo está dizendo. Essas pessoas que causam tribulação para você, Deus vai retribuir eles com tribulação. Com ira. Aí é ira. Aí é a ira. Não queira cair nas mãos de um Deus irado. É uma ira para destruir eles. Mas a tribulação que vem sobre a igreja, libera aqui. A tribulação que vem sobre a igreja não destrói a igreja. Tá, queridos? A tribulação que vem sobre a igreja não destrói a igreja. O contrário, aqui diz aqui, ó: e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco quando o céu se manifestar o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Aqui está dizendo aqui, ó: a igreja não está impedida de passar por tribulação.
tá? Ela passa por tribulação. Tem pessoas que causam tribulação para a igreja. Mas vai chegar o dia, antes da vinda do Senhor, é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Antes do alívio, a igreja só vai sentir o alívio. A igreja só vai parar de passar por tribulações, sentir alívio, na vinda do Senhor. Ele está dizendo assim, ó. Vocês estão pensando o contrário, que Jesus, ele vai vir, né? E a tribulação é depois. Ele diz, não, é o contrário. Primeiro a igreja passa por tribulação e na vinda do Senhor ele vai trazer o alívio para a igreja. A igreja não vai passar mais por tribulação. Presta atenção. Maravilha. Aí ele está dizendo aqui, ó, ele está dizendo, quem vai passar por tribulação quando o Senhor vir? Quem causou tribulação sobre a igreja? Aí vai cair na mão do Deus irado, vai cair os pais, Deus vai derramar suas taças de ira. Isso, então repara, olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, dizendo assim, ó, não fiquem preocupados, não fiquem com medo, Jesus não veio ainda, é necessário antes da vinda do Senhor, que a igreja passe por tribulações, seja provado, porque isso vai fazer a fé de vocês aumentar, a perseverança de vocês aumentar, o amor de vocês um pelos outros vai aumentar. Aí eu te pergunto, hoje, a igreja hoje, geral, hoje, tem fé? Essa não. Tem amor? Não. Tem perseverança? Ainda não tem. Então o que Deus usa para aumentar a nossa fé, para aumentar o nosso amor, para aumentar a nossa perseverança? É a tribulação, é a provação. Queridos, e o Espírito Santo, quando ele nos enche, ele nos dá força para passar. Se tiver que passar, ele vai nos dar força, sim. Você não vê os homens bombas lá? Eles morrem por aquilo que eles acreditam, pelo Deus deles, que é Maomé, que é um homem morto, que não existe, que não faz milagres, que não... E eles estão dispostos a morrer, se explodir pelo que eles acreditam. E a gente só quer ficar num confortozinho, guardadinho. Me dá isso, Senhor, me dá um carro novo, me dá uma casa nova, me dá isso, só isso. Não, Jesus não morreu para isso. Realmente, olha só. Então Paulo está dizendo, vocês só vão deixar de ser atribulados na vinda do Senhor, que ele vai trazer o alívio. Olha o que ele está dizendo, no capítulo 1, versículo de número 7. Ele está dizendo assim, o alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor. Lembra que a gente leu em Apocalipse que ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Então veja bem, ele está vindo aqui trazendo um alívio para a igreja. Mas olha o que vai acontecer aqui, versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, na vinda dele, o que ele vai fazer? Vai trazer alívio para a igreja, na vinda dele, alívio para a igreja ao mesmo tempo. E ele vai ser o fogo que vai destruir, ele vai derramar a ira dele, a vingança dele sobre quem desobedeceu, sobre quem não creu no Evangelho. Sim. Então, esse livro de Apocalipse, que a gente também vai acabar de ler, a gente não é um livro para colocar medo na igreja. A igreja não precisa ter medo. O Senhor vai derramar os seus flagelos, suas taças de ira para os perseguidores da igreja, né? Para os que não entrar pelo caminho. É isso aí, o livro do Apocalipse, nós vamos depois discorrer ele, quando a gente for falar sobre as trombetas, sobre as pragas, a gente vai entender o quê? Que aquilo ali é para o ímpio. Sim, para quem não quer entrar para os adoradores da besta. Adoradores da besta. Para quem negar o nome de Jesus. E não é para aqueles que têm a marca do Deus vivo na testa, que fala lá, né? Tem a marca, o nome do Pai e o nome do Cordeiro na testa. Então aquelas pragas, a ira de Deus sendo derramada vai ser sobre o ímpio. Olha para você ver. Agora sobre a igreja não. Nós vamos ter o alívio. Deus vai nos guardar, como a gente aprendeu lá. Ele vai nos guardar, vai nos livrar, né? Vai nos livrar de coisas que vão acontecer. Como a menina dos seus olhos. Exatamente. Agora, como que vai nos guardar? Nos tirando e levando para outro lugar? Não. Aqui está dizendo. Na provação. Quando ele vir, todo olho verá. Mas a igreja vai sentir alegria, não medo, quando vê Jesus. Sim. Né? E a Bíblia fala que o grande dia do Senhor é terrível, porque para quem não creu no Evangelho, para quem não creu no Senhor, vai ser terrível para eles. Oh, misericórdia. Mas para nós não. Para nós vai ser a nossa redenção. Alívio, uma redenção. O momento de nos regozijar no Senhor. Vencemos, glória a Deus, vencemos. Aleluia. Ó, versículo 9 continua falando aqui da vinda do Senhor, dizendo: estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Dizendo, na vinda do Senhor, depois da tribulação,
É o que Paulo está dizendo, depois da tribulação, que a igreja já passa a tribulação, mas vai chegar um dia que Deus vai mandar uma tribulação sobre o ímpio. Aí sim, nós podemos discutir depois sobre os 7 anos de grande tribulação. Esses 7 anos é o que? Escute só, a igreja 2000 anos provando o juízo de Deus, a tribulação, para ser purificada, para crescer na perseverança, para o evangelho chegar nos 4 cantos da terra, 2000 anos, né? Cristo reinando sobre a igreja. Agora em 7 anos, o juízo é sobre os ímpios. Sobre os ímpios. Então ele está dizendo... E depois a eternidade, né? Perdida. Ele falou, vocês não tenham medo de achar que Jesus já veio e arrebatou a igreja, porque é necessário passar pela tribulação antes da vinda dele. E quando ele vir, aí sim vocês vão ter o alívio, vocês não vão passar por tribulação. E outra coisa, para quem não creu no Senhor, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos. Aleluia. No dia do arrebatamento, olha aqui, os seus santos vai glorificar ele e ser admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Todo que creu, que é de Jeová, vai admirar ele, vai sentir o alívio. No meio da tribulação. A gente vai estar passando a tribulação, queridos, porque a tribulação, ela é o fogo de Deus, é o batismo do fogo para nos purificar ainda mais, nos tornar crentes mais maduros. Vai se cumprir, né, aquele que ele vai ser o desejado das nações. Hoje a gente sabe que Jesus, ele é o rejeitado, o nome de Jesus é rejeitado, ele não é o desejado das nações ainda, né? Quando você fala o nome de Jesus, as pessoas, né, não querem ouvir o nome, fala outro nome, Jesus não, mas naquele tempo ele vai ser o desejado, vai se cumprir, ele vai ser o desejado das nações, que não, nós queremos sim, Jesus, agora nós te queremos, agora nós cremos, mas agora acabou o tempo, agora não dá tempo mais. Era só para quem creu e não viu. Por exemplo, o dia do Senhor será como o dia de Noé. O que aconteceu no dia do dilúvio? Para quem entrou para dentro da arca, o que eles sentiram? Um alívio. Sim. Por quê? Porque ele tinha proteção. Eles sabiam que Deus, a mão de Deus, inclusive foi a mão de Deus que fechou a porta da arca, né? Quem estava ali dentro estava sentindo um alívio, porque estava ouvindo lá fora o que? Os gritos. Estava ouvindo lá fora pessoas morrendo. Já aconteceu isso uma vez e mesmo assim muita gente não acredita. E vai repetir. Quer ver outro? Sodoma e Gomorra. O dia do Senhor será como o dia de Ló também. Ló estava fugindo e vendo fogo caindo sobre Sodoma e Gomorra, e Ló pensou o que na hora? Meu Deus do céu, que alívio que Deus me guardou. A mulher dele ainda estava com o coraçãozinho lá, né? Olhou para trás. O que eu estou deixando para trás? O que eu estou perdendo por seguir esse homem, sim, né? Sim. Então, amados irmãos, a gente deve pensar que a vinda do Senhor, ele vai vir para poder separar os seus, separar o joio do trigo, né? Vai ser a colheita, ele vai vir, o arrebatamento é o que é a colheita, ele vai vir num tempo. Aí sim vai ser a separação do trigo e do joio, não é agora, não é nós que vamos fazer. É isso que Paulo está dizendo, não preocupa não, vai ter a tribulação, vocês vão passar por tribulação, nós estamos passando junto essa tribulação, isso está fazendo a gente crescer mais, ter mais fé, ter mais amor, isso é bom para a igreja, faz parte da igreja, porque João Batista falou que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quem manda o fogo sobre a igreja é Jesus, mas não é fogo de você ficar sapateando aí no reteté não, querido, é fogo mudança de vida, da aprovação. Olha só, João que escreveu o livro do Apocalipse, ele estava onde escrevendo? Dentro de uma prisão. Falou lá que ele estava preso, ele olhou para cima e viu uma porta aberta. Ele viu uma porta aberta, né? Então, enquanto ele sentia tormento dentro daquela prisão, agora ele está sentindo um alívio, que ele olhou para cima. O alívio está para cima. Aqui nessa terra é só tribulação. É só tribulação aqui nessa terra, neste mundo, até aquele grande dia do Senhor. Agora, nós temos muitos benefícios do Senhor aqui sim, né? O Senhor nos dá muitos benefícios, sim. Mas espiritualmente nós somos perseguidos, sim. Tem que ser. Agora, para só fechar essa parte aqui, ó, para a gente sanar a dúvida de muita gente que perguntou para a gente aí. A igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja vai conhecer o anticristo. Será? A igreja vai estar aqui na época do anticristo? A igreja vai passar por grande tribulação? Vamos ver o que Paulo falou? Olha só, capítulo 2. Irmãos, no que se diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele,
nosso encontro com Ele, que vai ser na vinda, pedimos que vocês não se deixem de mover-se facilmente de um modo de pensar, nem fiquem perturbados. Aí falando para a igreja lá, para de ficar perturbado, achando que Jesus já veio. Vou falar para vocês agora sobre a vinda dele, sobre o nosso encontro, que como que será, você saber quando que vai ser isso. Não preocupa não vai ser agora não. Aí ele fala aqui, ó, não se deixe ser levado facilmente o modo de pensar e nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. E falando, não chegou. Estava falando para os Tessalonicenses. Vocês estão achando que já chegou, o dia do Senhor não chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então nós vamos ver o homem da iniquidade, que é o anticristo. Então muita gente fala, não falta mais nada para Jesus voltar. Falta o anticristo. Fala dele aqui, ó, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. É o anticristo. Isso, ele vai se apresentar como Cristo. Tá claro para você aqui? Claro. Tá claro. Queridos, foi um custo para me poder mostrar para ela. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem 20 anos que eu sou crente, eu sempre criei que nós iríamos ser arrebatados de forma invisível, né, desaparecer, como está nos filmes. A gente não ia conhecer o anticristo. Então eu não ficava preocupado com nada. Eu falava, nem vou ficar vendo nada, porque Jesus vai me arrebatar mesmo, não vou passar pegando tribulação. Só que quando a gente começa a estudar mesmo e ler as referências bíblicas, tá? Você só encontra isso aqui, ó, falando. Muito bem embasado, muito bem explicado. Muito bem explicado. Então, ou seja, claro. A vinda do Senhor, a vinda do Senhor vai ser só mais uma vez. Ele já veio a primeira, agora é a segunda vinda. Ele virá para quê? Ele virá para reinar literalmente, para destruir os seus inimigos. Para destruir, ele já destruiu Satanás, agora vai destruir o anticristo, o falso profeta e todos os adoradores da besta. A besta também. E ele vai destruir. Então ele vai vir. E nessa vinda, você vê Jesus nos evangelhos falando sobre a colheita, parábola da colheita. Muitas parábolas falando sobre isso. Você vê em Apocalipse falando da ceifa também. Sim. Então, fala da separação, o dia do Senhor, que vai separar os bodes das ovelhas. Nesse dia, na vinda do Senhor, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é arrancar para cima. Então, por exemplo, lá na época lá, que até hoje, né? Muitos lugares são assim, quem planta trigo, quando eles vão fazer a colheita de trigo lá, eles tiram o trigo e coloca na eira, né? Coloca na eira. Aí eles chegam com um garfo e eles jogam aquele trigo para cima assim, e o vento bate e tira o que não é o trigo, porque o trigo é mais pesado, o joio é mais leve. Então o joio sai com o vento e fica só o trigo. Joga para cima. Então o que vai acontecer? Na vinda do Senhor, o que é o arrebatamento? É justamente isso. É o garfo de Deus. É o garfo de Jesus jogando para cima, tirando o trigo para cima. Por quê? Porque ele vai fazer a separação do trigo com o joio. O arrebatamento, então, é separação. Ele vai nos separar e vai nos transformar nos ares. Aonde fala isso? Fala lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Também, mas aqui em 1 Coríntios vai falar melhor aqui, ó. Seremos transformados nos ares, em um corpo incorruptível. Esse corpo cansado, cheio de doença. Sim. Agora, olha que interessante aqui, queridos, olha só, versículo 51 de 1 Coríntios, capítulo 15. Eis que vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Transformar. O que é o arrebatamento? É a transformação do nosso corpo. Nós vamos subir, né? Lá em Tessalonicenses fala que nós vamos para os ares. Outros ares é para cima. Para os ares, para um outro lugar que não seja a terra.
tá? Para que vai nos levar para cima, para os ares? Para nos transformar. Para nos transformar. Transformar para quê? Porque ele está vindo para reinar, é a vinda dele. Ele vai nos transformar para a gente descer com ele e para a gente poder reinar. Olha aqui, ó, dizendo aqui, ó, no momento do abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Quantas trombetas tem no Apocalipse? 7 trombetas. Ah, então tá falando que a ressurreição é na última trombeta? Já tocou a 6? Então peraí, e antes não tem tribulação, não? Tem. Mas sobre essas trombetas, já tocou as 6 trombetas? Vamos lá, vai continuando. ser da última trombeta? Vamos lá, continuando. Ao ressoar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo... É necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir, então se cumprirá. Por que vai haver o arrebatamento e a ressurreição? Para destruir o último inimigo de Jesus aqui. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então veja bem, por que Jesus vai fazer isso? Por que ele vai vir? Ele vai nos ressuscitar, quem está morto em Cristo, e nos arrebatar, para poder destruir a morte. É para isso, não é para eu vou tirar eles para eles não passar por tribulação. Aquilo é para ele vencer e derrotar a morte. Porque ele já venceu na primeira vinda. Na primeira vinda, o ser humano estava debaixo da lei. Então ele venceu. Ele trouxe a graça, né? Hoje nós não estamos mais debaixo da lei. Mas ainda a morte existe. Ainda a morte existe. O salário do pecado é a morte. Então ainda tem pessoas morrendo por causa do pecado. Mas então Jesus virá da última vez agora para poder aniquilar a morte. Então por isso que vai acontecer. É o último inimigo a ser vencido. É o último inimigo a ser vencido. Mas essa vinda do Senhor, ela se dará quando? A 7ª trombeta. Então, mas você não me respondeu, você vai deixar para outro dia. O que você perguntou? São 7 trombetas. Sim. E o arrebatamento vai ser ao soar da última trombeta. As outras trombetas já soaram ou não? Então, aí, isso daí a gente não vai falar assim agora, porque eu, na minha visão, eu acredito que ainda as trombetas não tocaram. As trombetas, que imagina assim, ó, quando o rei ia chegar em algum lugar, o que anunciava a chegada do rei? Os arautos, né? Vinha com as trombetas, né? Tocando. Você vê lá naqueles filmes, né? As trombetas tocando, anunciando a chegada do rei. Essas trombetas, elas vão anunciar a vinda do Senhor. Então Paulo não falou que antes da vinda do Senhor vai haver tribulação, o iníquo vai se levantar. Então nós vamos estar aqui, nós vamos saber que esse juízo que está sendo derramado sobre o mundo, essa tribulação, é as trombetas anunciando a vinda do Senhor. Enquanto os ímpios estarão perplexos, estarão, sabe, com medo, em pânico, nós não estaremos olhando para o céu. Jesus falou, quando vocês verem esses sinais, olha para o céu, a vossa redenção está próxima. A vossa redenção está próxima. Não é para a gente ficar com medo. Não, então Paulo está ensinando isso na Tessalonicenses. Ele fala, gente, continua a vida de vocês normal, vigie, ore, continua trabalhando, vive a vida de vocês. O arrebatamento não vai vir assim não, a vinda do Senhor, antes que ele venha, vai acontecer um monte de coisa ainda. Aí Paulo fala, antes da ressurreição, vai ter as trombetas tocando, a ressurreição vai ser na última trombeta. Não fica ansioso com isso não, gente. Mas não fica tranquilo, acho que não vai demorar não, né? Então, aí, ou seja, hoje, na minha visão, tá? O que nós estamos vivendo hoje? Você quer saber o que nós estamos vivendo hoje? Eu acho que começando no início das dores, o princípio das dores. Você quer saber o que nós estamos vivendo hoje? Olha só, irmãos. Semana que vem, nós vamos entrar aqui no capítulo 5 de Apocalipse. 4. O 4 e o 5. Do trono de Deus. Isso, o 4 e o 5, tá? O 4 e o 5. Nós vamos entrar e nós vamos começar a explicar isso para vocês entenderem. Porque o capítulo 5, ele aconteceu há 2000 anos atrás. Ele fala da entrada de Jesus glorioso nos céus. Ele entrou nos céus glorioso. E quando ele entrou lá, aqui fala aqui, ó, por exemplo, no versículo 2, quem é digno de quebrar o selo? Fala que Deus estava com um livro na mão com 7 selos. E ninguém foi achado digno de abrir esse livro. O que é aquele livro com 7 selos? São os decretos de Deus.
Tinha que ser um homem que venceu aqui. Tinha que ser um homem. Alguém que... Salmo 24 fala: quem é limpo das mãos? Quem subirá ao santo monte do Senhor? Que é limpo de mão, puro de coração. Então, precisava de ter esse homem. Adão não foi esse homem. Precisava de ter. E Jesus, ele venceu. Então, Jesus, ele entra nos céus, né? Quando fala: levantai portais eternos a vossa cabeça, porque chegou o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Quando Jesus, ele entra lá e ele pega... Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João falando, né? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, Venceu. da raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, ou seja, a entrada de Jesus lá foi a entrada dele triunfal, que ele se tornou rei, Senhor. Ele chegou, ele recebeu essa honra, ele recebeu esse domínio, esse poder, tá? E aí ele pega, diz lá que ele pega o livro e ele começa a quebrar os selos. Então ele já começou a quebrar os selos. Né, quando viu. Ele já começou a quebrar os selos, sabe? Ele começou a quebrar. Então eu acredito que nós estamos no meio desse selo sendo quebrado. Esse selo sendo quebrado, ele vai falar aqui de coisas que já aconteceu, por exemplo, aqui, ó. Primeiro selo, cavalo branco, como eu creio, o espírito do anticristo, da apostasia, Paulo falou, é necessário, e já o espírito da apostasia, Paulo falou, já está atuando na terra. Isso já está, né? Já existe, desde há 2000 anos atrás, sempre apareceram os profetas. Nós já falamos sobre os nicolaítas, sobre outros falsos profetas lá. Sempre teve falsos profetas, falsos ensinadores, usando o nome de Jesus, trazendo heresias, falsos cristos, né? Bastante religião que existe. Então, herética. esse cavalo branco seria o primeiro selo que Jesus quebrou, que é liberando o espírito do engano. Por que Jesus ele fez isso? Ele liberou o espírito do engano. É para provar a igreja mesmo, para provar se nós estamos mais fundamentados na verdade ou fundamentados em qualquer vento de doutrina que assopra aqui sobre a gente. Ele até fala, se alguém aparecer falando que é o Cristo, não vai não. Quem está fazendo milagre ali, está falando, não vai não, sim, é a palavra. Sim. Então, por exemplo, esse primeiro selo, nós podemos falar que já acontece, já foi quebrado o primeiro selo. Sempre teve as heresias, sempre teve seitas, né? Muitas seitas que existem por aí que usam o nome de Jesus, mas eles ensinam outra coisa. Distorcido, né? Distorcido. É o evangelho distorcido. Segundo selo, fala sobre o quê? Fala de guerra, o cavalo vermelho. Foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra e para que matassem os homens uns aos outros. Não teve guerra, não. Muito. Depois de Jesus teve 2 guerras mundiais, fora as que não é mundial. 2 guerras mundiais, então lá isso na já... Síria, lá tá sempre Sim. em guerra lá, né? Então, por exemplo, vamos lá, o Apocalipse está acontecendo. Está acontecendo, queridos. Terceiro selo, fala o quê? Fala da fome, a balança, um cavaleiro que vinha com a balança, né? O cavalo preto. E quem estava montado vinha com a balança na mão. Aqui está falando aqui, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Isso está falando de escassez de alimento, de fome. Não existe fome na terra, não? Existe, muito tempo. Tem continente aí que é dominado pela fome. Na época que teve, depois que teve as guerras, sempre... tudo ficou devastado, veio a fome depois. Então sempre isso teve. O quarto selo, ele vai falar sobre o quê? Que o cavalo amarelo foi dado ao seu cavaleiro que se chamava morte, o inferno que estava seguindo. Foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade, por meio de animais selvagens, né? Então isso aqui a gente sabe também que muita gente morreu por causa de fome e morre até hoje, né? Então esse selo aqui também acredito que foi quebrado. O quinto selo, ele vai falar sobre aqui, ó, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Ninguém morreu ainda não por conta da palavra de Deus. Muitos morreram, continuam morrendo hoje. Muitas pessoas já morreram, viu, gente? Por amor, por não negar o nome de Jesus. Sim, quantas pessoas... Não é noticiado na mídia, não é. Então a gente vê que tem uma... Como é que fala? Eles não têm interesse em divulgar essa perseguição religiosa.
Mas a gente sabe que existe, isso é uma realidade, né? A todo tempo tem pessoas sendo mortas pelo nunca se pronuncia Evangelho. sobre isso. Então, ou seja, a tribulação já existe. Sim. Já existe. Só que o problema é que existe uma turma que pega o livro do Apocalipse e fala que vai ser só em 7 anos. Entendeu? Sendo que esse livro fala das coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então ele está falando que Jesus, quando ele entrou lá, já começou a quebrar os selos. Jesus, ele veio para reinar, ele já está reinando. Aleluia. Já está reinando. Tudo está sob o domínio de Jesus. Ele recebeu todo o domínio, todo o poder. Amém, queridos? Então nós vamos vai falar sobre finalizar aqui, nós vamos entrar. Tá bom? Então eu quero deixar essa resposta aí para vocês. Você que está perguntando, né? A igreja vai passar pela grande tribulação. Nós já estamos passando pela tribulação, por tribulações. A igreja tem 2000 anos que a igreja passa por tribulação. E isso é necessário para a igreja. E ela vai aumentar, né? Justo juízo de Deus sobre a igreja. Agora, vai haver um momento, nós vamos falar sobre isso, em que Deus vai derramar a sua ira sobre o ímpio. Como Paulo falou, aqueles que atribularam vocês vão receber a recompensa de Deus. Eles vão receber a ira. Então veja bem. Então, né, a gente não precisa nem ficar indignado com essas pessoas. Tudo está no controle de Deus, ele é soberano. Sim. É ele que está mexendo tudo. E lá o livro de Daniel vai falar sobre as 70 semanas, né? Fala que 69 semanas já se cumpriu, foi até Jesus. Nós estamos na última semana, né? Então nós realmente estamos no final do tempo, os tempos estão sendo abreviados. Né? A palavra do Senhor vai falar sobre isso também. Depois nós vamos entrar nesse assunto, queridos. Mas veja bem, nós já estamos vivenciando os tempos finais, viu? O que falta pra gente agora? O que falta pra gente agora é realmente um despertamento da igreja. É o avivamento que fala de Joel 2. Né? É um avivamento. Então, assim, se Jesus está batendo na porta da igreja, querendo entrar, porta fechada, como a igreja de Laodiceia, ele fala: eu disciplino aquele que eu amo. Então, assim, se Deus achar por bem mandar uma tribulação sobre a igreja, uma perseguição, para poder curar a igreja, para poder aumentar a nossa fé, nós estamos sentindo um pouquinho, não tem problema não. A gente nunca, nossa geração, nós nunca vivenciamos isso de fechar as igrejas. A gente estava muito cômodo chegar aqui, sou crente, vou na igreja, escuto louvor, escuta a palavra e vou embora. Pronto, fiz minha obrigação de crente. Não, e agora nós estamos impedidos. Quem sabe isso já é o início, né? Sim. E se isso prorrogar mais um ano, será que vai permanecer fé nessas pessoas para ser crente, ser realmente igreja onde você estiver, no seu serviço, na sua casa, onde você é igreja? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, queridos. Inclusive para alguém que está com raiva da gente, né? Porque a gente está falando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Deixa eu fazer uma pergunta. Você ama Jesus suficiente e tem fé em Jesus o suficiente para você perder a sua vida por Ele? Que eu fiquei sabendo que tem gente que está achando bom, que não precisa nem de ir na igreja, só assiste em casa. Misericórdia. Será que hoje nós temos a fé suficiente para a gente não negar o nome do Senhor Jesus? Não, mas Jesus não vai deixar a gente passar por uma tentação dessa, não. Senão nós vamos negar o nome dele. Será? Será que nós vamos ser uma geração, então, que Jesus vai tratar a gente assim? Que se Ele permitiu o anticristo nos ameaçar, nós vamos negar Jesus? E que amor é esse que a gente tem por Jesus, então? É a mesma coisa eu virar para minha esposa e eu falar assim com a minha esposa assim: eu não vou deixar você conversar com aquele rapaz ali, não. Bonitão, porque senão você vai pra cama com Deus ele. Me livre. Não, você não pode conversar com ele, não. Senão você vai ficar com ele. Ela me ama se eu pensasse dessa forma? Se ela fizesse, ela me ama? Não, é lógico que não. Quem ama, querida, é até a morte. É fiel até a morte. Sim. Quem ama é fiel até a morte. Então, se a igreja do Senhor ama Jesus, ela vai ser fiel até a morte. Sim, aleluia. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou ele na cova dos leões. O Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele livrou eles na fornalha. Então, não quer dizer que o Senhor vai nos livrar da grande tribulação. Ele vai nos poupar, nos livrar
na grande tribulação. Não quer dizer que nós não podemos morrer sim. Lá podemos sim, mas é a nossa fé. Agora, Ele vai guardar a nossa fé. Eu, sinceramente, se alguém acreditar que nós não vamos passar, você tem liberdade de mandar pra gente depois versículos, né? Mandar referências. Mas o que a gente vê aqui na Bíblia Sagrada, o que a gente vê, inclusive, a visão da grande multidão lá em Apocalipse, capítulo 6. João perguntou, né? Da onde estão vindo essas pessoas, né? Então o ancião falou, tipo assim, esses aí estão vindo da grande tribulação. Agora, se você achar, Senhor, eu não quero passar por essa grande tribulação, então peço eu vou te levar antes. É melhor, por isso que Paulo falou que morrer... é lucro. É lucro, né? Morrer é lucro. É melhor morrer, então, do que a gente passar. Mas será que a gente vai morrer mesmo? Agora, vem cá, eu penso assim, olha... se a gente for passar um momento difícil que nunca teve na Terra, fala que o tempo final vai ser um tempo de trevas que nunca houve na Terra, né? Na história do planeta Terra. Mas qual que é a recompensa que nós vamos ter se Deus permitir a gente passar? De ser arrebatado vivo. Aleluia, que maravilha. Olha que privilégio. Evento, meu Deus. Então deixa eu perguntar pra você, o que você prefere? Você prefere... morrer agora, ir pro céu, tal, morrer com o covidzinho, né? Morrer, mas não ver o anticristo, não passar pela tribulação e ir pro céu e ser ressuscitado naquele dia. Ou você prefere passar pela grande tribulação, né? E ser arrebatado no final, vivo, transformar até a experiência do seu corpo ser puxado para cima assim, ó, em uma nuvem de glória e ser transformado nos ares. Então é isso aí, querido. Tudo tem a recompensa, né? Mas tem outro detalhe também, quando diz que Deus vai nos guardar. Por quê? Lembra que Pedro estava vazio do Espírito Santo antes da ressurreição. Jesus. Ele falou que ia morrer por conta de Jesus, né? Jesus falou, vai morrer nada, porque estava vazio do Espírito Santo. Você vai me negar 3 vezes. E ele não ficou eu. E Pedro negou. Agora, depois que Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi crucificado, condenado à crucificação, e falou, não, vira de cabeça para baixo. Não sou digno de porque eu não sou digno de morrer como Jesus. Vira de cabeça para baixo. Ele não negou Jesus, porque estava cheio do Espírito Santo. Sim. Viu? Então, eu acredito, amados irmãos, eu acredito que se nós formos passar por essa grande tribulação, se Deus permitir, para essa geração nossa, passar pela grande tribulação, nós não estaremos sozinhos. Jesus falou assim, vocês vão ser odiados por causa do meu nome, mas não se preocupe, porque o meu Espírito vai dar palavra para vocês, diante das autoridades. Jesus não falou isso? Falou. O meu Espírito vai dar a vocês palavras, não se preocupem com o que vocês vão falar, diante dos tribunais, aleluia. Viu, meus queridos? Agora, olha que interessante aqui. Deixa eu só falar outro ponto aqui, ó. Tem muita gente que fala assim, ó. O anticristo, ele não vai aparecer ainda, porque o Espírito Santo está aqui na terra. Não falam isso? Aonde que fala isso na Bíblia? O versículo que fala assim, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim, porque o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, o anticristo já está operando. O espírito do anticristo, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Então veja bem, se a igreja ela vai permanecer na tribulação e a vinda do Senhor é após a tribulação, né? E diz lá que antes da vinda do Senhor tem que ser manifesto o filho da iniquidade, que é o anticristo. Então o Espírito Santo ele vai estar com a gente aqui. Mas o que seria? Quem está resistindo? Quem está segurando aqui o diabo para poder entrar e usar o anticristo? Que fala aqui no versículo 9: o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder. Nós sabemos que o diabo ele foi destruído, e o diabo hoje está impedido de usar o seu poder. Mas nesse dia ele vai ser liberado. Misericórdia. O diabo vai ser liberado para poder entrar dentro do anticristo, para poder governar essa terra através do poder, da ação de Satanás. Agora, quem que estava resistindo, segurando Satanás? Não é o Espírito Santo. Sabe quem é? Miguel. O arcanjo Miguel.
Quando Daniel orou, quem que repreendeu ele? Guerreiro, o arcanjo Miguel. E lá em Apocalipse também, no capítulo de número 12, vai falar o que? Que houve guerra no céu. E quem que veio guerra? Miguel. Então, quando Jesus, ele venceu, amados, ele venceu ali na cruz do Calvário, houve uma guerra no céu. E nessa guerra, Miguel, ele deteve Satanás. Viu? Aleluia. Deus concedeu poder para Miguel, para deter Satanás. Então diz aqui, ó, versículo 7, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, ou seja, o espírito do anticristo já está operando e preparando tudo, mas ele ainda não vai se manifestar em um homem porque Miguel está detendo. Na hora Temos certa. referências bíblicas que falam que é Miguel. Miguel, ele veio guerrear contra Satanás. Que hora que ele vai lá soltar ele? Então, nesse momento aí, é o que eu estou falando. Quando a gente vê que Satanás ele foi solto e entrou dentro desse homem do anticristo, aí nós podemos saber que a vida do Senhor está perto. Aí Apocalipse vai falar sobre até os dias que o anticristo vai governar sobre a terra, que é 3 anos e meio. O anticristo vai governar 3 anos 3 e meio. anos. Daniel também fala 3 anos. Então, vamos imaginar assim, quando chegar o dia, que nem nós não sabemos o dia nem a hora, mas Deus sabe. Quando chegar o dia, ele vai liberar, Satanás ele vai entrar com todo o seu poder dentro do anticristo. Esse homem vai aparecer num cenário onde o mundo vai estar em um caos, porque a palavra do Senhor diz, quando disserem a paz e segurança, aí vai vir destruição. Então esse homem, apoderado por Satanás, ele vai trazer paz e segurança para a terra, para enganar. Muita gente vai ser enganado, achando que ele é o Só que Cristo. diz a Bíblia que nós vamos ter que negar a marca da besta. Os judeus também, né, vão ser enganados. Exatamente, vão ser enganados. Então, quando acontecer isso, quando esse homem ser manifesto, Paulo falou, antes da vinda do Senhor, é necessário que primeiro venha a apostasia, venha o homem da iniquidade. Então, a resposta é, nós vamos ver o anticristo, sim. Nós vamos ver ele. E quando ele se manifestar para governar o mundo, nós já podemos contar os dias e glorificar a Deus, porque a vinda do Senhor está próxima. Jesus falou aqui em Mateus 24, né, ele estava sentado lá no Monte das Oliveiras e chegaram os seus discípulos, né, e ele falou, os seus discípulos perguntaram, né, quando que vai ser o sinal da tua vinda? Que o Senhor vai subir e vai voltar para buscar, né, os sinais da sua vinda, do fim do mundo. Aí, fim do mundo? É fim do mundo. Aqui, ó. Aí ele respondendo, né, acautelai-vos, vigiai, para que ninguém vos engane. Está em Mateus 24, gente. Porque virão muitos em meu nome, virão muitos em nome de Jesus, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, como é importante você ter o Espírito Santo que te dá discernimento, né? O crente que não tem o Espírito Santo, ele é levado facilmente, enganado facilmente por qualquer um que se diz pastor, que se diz mestre. Então, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E outra coisa, vocês vão ouvir de guerras e de rumores de guerra. A gente já tem isso, né? Olhai, que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, mas se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em diferentes lugares. Isso a gente já também verifica, já visualiza isso. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, né? A primeira metade da grande tribulação. Então, aí começa a grande tribulação. Vos entregarão para seres afligidos e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quem está falando isso? Jesus. E muitos nesse tempo serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se haver multiplicado a iniquidade é aquele pecado que você sabe que é pecado, mas você não abandona ele. É seu pecadinho de estimação, você não quer arrepender. Isso é iniquidade, é aquele pecado deliberado. Por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Palavras de Jesus. Aleluia. Versículo 15 aqui. Quando, pois, virdes, ele está falando que nós vamos ver o quê? Ver o quê? A abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, estiver no lugar santo. Quando vocês vê ele assentado lá no lugar santo, ele vai invadir Israel e assumir o controle do templo. Isso. Santo templo. Então está falando que nós vamos ver o anticristo. E outra coisa aqui, ó, versículo 21, porque haverá então grande aflição, que é a grande tribulação, como nunca houve desde o começo do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E diz aqui, ó, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. É o que eu falei, final do tempo agora, que vai ser 7 anos, né, que a gente acredita. E 3 anos e meio vai ser a qual Deus vai derramar, né, as suas taças. Então, por que vai ser rápido? Vai ser poucos anos esse derramamento da ira de Deus, de momento de aflição. Aqui fala, né, esses dias vão ser abreviados por causa dos escolhidos. Porque se até os escolhidos vão perecer. Porque nem a gente vai aguentar de tão forte que vai ser, tanta aflição que vai ser. Ele está falando, vai ser rápido, vai ser poucos anos. Vai vir, as trombetas vão tocar, os flagelos vão acontecer, Deus vai guardar a gente na tribulação. Mas esses dias vão ser abreviados para quê? Para que a gente não pereça. Por que eles podem correr o risco também de serem enganados? Jesus ainda continua falando, porque nesse tempo ainda surgirão falsos cristos e falsos profetas, o anticristo e o falso profeta, né? E farão grandes sinais, tão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que, se possível, enganarão até os escolhidos. Então, uma prova de que sinal e prodígio não quer dizer que a pessoa é verdadeira, é de Deus, porque até o falso profeta faz milagres, faz sinais e opera prodígios. Então, esses até tentam enganar até os escolhidos. Então, Jesus continua. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não vai atrás. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente muito rápido, assim também será a vinda do Filho do Homem. Será rápida, né? A vinda é a vinda. Ele vai vir para poder resolver. Amém, queridos? Vamos então orar neste momento. Nós vamos orar abençoando a tua vida. Nós não temos que temer mal algum, tá bom? Diz a palavra do Senhor, se passares pelas águas não te afogará, se te jogares no fogo não serão queimados, né? Todo glória tempo, a Deus. Senhor Jesus, não te desampararei, nem te deixarei. E a importância da gente estar cheio do Espírito Santo, como aquelas virgens prudentes. Não fique vazio, não deixe esfriar. Isso é o mais importante. Mas como que eu vou me encher do Espírito Santo? É lendo a palavra, é obedecendo, é orando, a presença dele, clamando pela presença. Assim, não tem outra forma. Glória é isso, é dedicando na palavra, aleluia. É alimentando e orando, e se arrependendo e prostrando, que aí você vai ter força. Nós teremos força para suportar o que é de vir, e se possível for, nós morreremos por ele, sim. Aleluia, aleluia. Senhor. Aleluia, Senhor. De ti, Santo Espírito. Ah, meu Deus. Aleluia, Senhor. A eternidade contigo vai valer a pena. Ambiente, meu Deus. Enche-nos com teu Espírito Santo. Aleluia. Enche-nos, Senhor. Venha nos preparar, Senhor, para os tempos que sobrevirão, meu Pai. Sabemos que sobrevirão tempos difíceis, ó Deus. O Senhor nunca disse que nós não iríamos passar por aflições, mas o Senhor disse que nós iríamos passar por aflições, tempos de aflições, mas que o Senhor nos guardaria a nossa fé. Ó Deus, venha guardar a fé do teu povo, guarde a fé da tua igreja, Senhor, desse crente, desse irmão que está nos vendo, essa irmã. Oh, meu Deus poderoso, nós clamamos a ti, Senhor, nesta hora. Desperta, Senhor, a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor. Oh, meu Deus querido, aquele que ainda, Senhor, aquele que ainda está cego, meu Deus, aquele, ó Deus, que ainda, Senhor, não despertou, ó Deus, que nós estamos, ó Pai, nas últimas horas, últimos instantes, Senhor, aqui nesta terra. Oh, meu Deus querido, a tua palavra diz, eis que cedo venho sem demora, eis que estou à porta, chegou o momento, Senhor, chegou o momento, ó Deus,
Senhor, estamos vivendo os tempos finais, Senhor. Ah, meu Deus, que possa haver, Senhor, um avivamento, um despertamento, Senhor. Ó Deus, nós estamos contemplando, Senhor, estamos vendo um mover neste mundo, uma preparação, meu Deus. Ó, meu Pai, tudo está se preparando, tudo está indo para o seu devido lugar, Senhor, para a manifestação da besta, a besta que vai se imergir, ó Deus, das águas. Ah, Senhor, tudo está se preparando, ó Deus, para a manifestação do anticristo, Senhor. Ó Deus, mas sabemos também que o Senhor prepara a tua igreja, o Senhor está preparando o teu povo para aquele grande dia. Ah, Senhor, meu Deus, que essa palavra venha trazer temor no nosso coração, que esta palavra venha nos despertar, Senhor, que possamos, ó Deus, ainda mais, ó Deus, preocuparmos em buscar a tua presença, Senhor, preocuparmos, ó Deus, em nos encher do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, meus queridos, amados irmãos, nós temos que continuar a nossa vida, vivendo, trabalhando, assim como Paulo orientou. Continua vivendo a sua vida, continua trabalhando, continua servindo o Senhor, perseverando. De glória em glória. Isso, vamos continuar. Dia, de glória em Eu glória, não tô querendo colocar medo no seu coração. Você fala, não vou fazer mais nada, porque Jesus está voltando, vem a grande tribulação. Não, nós temos que continuar de pé. Você tem muito serviço para arrebatar as almas que estão indo para o inferno. Você tem um chamado, você tem um ministério. O chamado não é para mim, para ele, é para você também. Porque realmente, quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregar, ele falou para todos. Não quer dizer que você tem que ir para a China, para o Japão pregar. É ide por todo mundo. Quem você vê na frente, anuncia que Jesus está voltando. Anuncia que o tempo está findando. Aproveita, ide por todo mundo. Aleluia. É isso. Não perca a oportunidade de falar desse amor que te salvou. Aleluia. Amém, queridos. Então vamos pregar a palavra, pregar o evangelho, porque em breve o Senhor virá. Aleluia. Em nome de Jesus. Maravilha. Nós queremos agradecer a presença de todos. Então, vai ter culto domingo? Vai. Convida eles aí então para o grande culto. Vai convidar, não? Convida eles aí para o culto. Amanhã, 7h30, né? Amanhã. 7 horas. Aleluia. Vamos estar aqui também louvando, adorando, falando mais dessa palavra, nos preparando. Amém. Né, de glória em glória, até amém, aquele queridos. grande dia. Deus abençoe vocês então. Fique com esse louvor aí, ó. Em nome de Jesus, viu? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Não esqueça de compartilhar essa live, pregar essa palavra. Semana que vem, terça-feira, vamos continuar firme e forte aí. Convide Deus pessoas abençoe você e sua para estar casa. conosco aí, em nome de Jesus.